No vídeo de hoje vamos trazer o XPlog, um fundo de logística com presença em 5 estados brasileiros em posições estratégicas. Vamos comentar um pouco sobre seus investimentos, a venda de parte de um imóvel de seu portfólio e comparar com outros fundos de logística da Bolsa. Ao final, iremos avaliar os pontos positivos e negativos que encontramos no XPLG. Se o conteúdo for útil em seus estudos, sinta vontade para curtir e compartilhar o vídeo. Aproveite para verificar em nosso canal que temos diversas análises de fundos imobiliários e ações. Vamos começar falando do portfólio do fundo. Essa é uma visão da distribuição da sua área alocável pelos estados. Maior concentração em São Paulo e um grande volume no estado de Pernambuco. Vamos falar dos seus imóveis, do maior para o menor. O maior imóvel está em Pernambuco, próximo a Recife. Trata-se de 203 mil metros quadrados de área. Os dois seguintes ficam em Cajamar, próximo à cidade de São Paulo, um galpão de 125 mil metros e outro de 110 mil metros. Em Seropédica, na rodovia Presidente Dutra, o fundo possui um galpão de 82 mil metros quadrados, que fica em posição estratégica para entregas na cidade do Rio de Janeiro. Em Perus, na Grande São Paulo, o fundo possui 83% do CD do Mercado Livre, que possui 66 mil metros quadrados de área bruta locável. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o fundo possui um galpão de 57 mil metros quadrados. O CD Renner fica em São José, Santa Catarina, com 48 mil metros quadrados. O CD da Via Varejo, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, possui 38 mil metros. Em Santana do Parnaíba, próximo a São Paulo, um galpão de 31 mil metros quadrados. E no interior de São Paulo, em Americana, o fundo possui o CD Dia, com 30 mil metros quadrados. Fechando agora com os últimos 4 imóveis, em Barueri o fundo possui 80% de um galpão de 24 mil metros, o CD Panasonic em Itapeva, Minas Gerais, com 23 mil metros, em Pernambuco, junto àquele primeiro imóvel de maior porte, o fundo possui 90% do CD Unilever, com 23%, e por fim, em Ribeirão Preto, um outro CD do Grupo Dia, com 21 mil metros quadrados de área alocável. O fundo possui 2 imóveis em obras no momento, um CD em Extrema, Minas Gerais, onde o fundo possui participação de 64% e a área bruta total é de 70 mil metros quadrados, prevista a conclusão da obra ao final do ano de 2022. E o CD Leroy Merlin, em Cajamar, está com uma ampliação de 21 mil metros quadrados, opção exercida pelo locatário, conforme previsto em contrato. O término na obra também está previsto para o final do ano de 2022. É válido comentar um fato relevante divulgado recentemente pelo fundo, em que relata a venda de quase 20 mil metros quadrados de área alocável em galpões refrigerados localizados em Pernambuco, por 126 milhões de reais. O ganho de capital dessa operação foi de 67 milhões de reais, representando R$ 2,48 por cota do fundo. Com essa transação, cai ligeiramente a participação no estado de Pernambuco e, conforme podemos ver nessa tabela, aumentando ligeiramente a proporção dos outros estados, em especial São Paulo. Nesta visão consolidada do portfólio, vemos que a maior parte da receita vem de Via Varejo, seguido pela Cislog e Leroy Merlin, mas está bem distribuída entre os locatários, sem grandes concentrações. 49% do total são empresas do setor varejista, seguido por material de construção. Os contratos, em sua maioria, são vinculados ao IPCA. Temos 11% dos contratos vigentes por prazo indeterminado, citados nesse gráfico como até 2021. Com 3 anos, é prevista uma revisional dos contratos. A vacância vem em queda nos últimos meses, e a Leroy possui a maior área locada do fundo.
O fundo possui 92% do seu patrimônio em imóveis e 7% em cotas de outros fundos. Metade dos seus contratos são atípicos. Em 12 meses, vemos que a sua cota patrimonial foi valorizando, mas a cota negociada no mercado foi diminuindo de preço, fruto da do aumento da taxa de juros. O FI que o fundo possui é a totalidade do NE Logistic FI, que possui uma obrigação de quase 52 milhões de reais a vencer em 2034, indexada por CDI mais 1,75%. A cota de mercado do XPLG apresentou desvalorização desde quando foi lançada, perdendo para o IFIX, mas considerando os rendimentos, quase a empate com o índice. Podemos ver um volume bastante interessante de negociação diária das cotas do fundo, indicando bom nível de liquidez para esse tipo de ativo. Foram quase 90 milhões de reais negociados no último mês. O total são pouco mais de 27 milhões de cotas. O resultado do mês de junho foi mais baixo do que a média dos outros meses e fechou em 15 milhões de reais. O FI investido pelo XPLG rendeu 1,5 milhão de reais. Duas receitas que correspondem a 11,7% do total foram postergadas para o mês de julho, por questões operacionais, e por esse motivo o valor mensal de junho ficou abaixo. Nesse gráfico vemos o histórico de rendimentos do fundo e de distribuição. O fundo mantém um certo patamar de estabilidade em sua distribuição ao longo do tempo, conforme podemos perceber aí por essa linha azul escura. Vamos comparar agora o XPLG com outros fundos de logística da Bolsa. Começando pelo Dividend Yield, o XPLG apresenta o segundo pior dessa lista. Em compensação, na comparação de preço por valor patrimonial, o XPLG apresenta a segunda melhor posição. Se compararmos o crescimento do Dividend Yield do fundo, o XPLG apresentou 3% de crescimento ao ano nos últimos 3 anos, mas muito abaixo do HGLG, que possui o melhor indicador nesse quesito. Em termos de liquidez, podemos dizer que o nível de liquidez do fundo é bastante interessante. Trata-se do segundo fundo de logística com maior número de cotistas e seu patrimônio passa de 3 bilhões de reais. O percentual em caixa é o menor desse grupo, como podemos perceber ali na penúltima coluna da tabela. Comparando o investimento há 1 ou 2 anos atrás, os valores das cotas caíram significativamente, fruto principalmente das questões macroeconômicas, como o aumento da taxa de juros. E mesmo com os dividendos, o investidor ficou no negativo nesse período. Neste gráfico, conseguimos ver a evolução do preço da cota do fundo, a queda que ele sofreu recentemente e está num patamar de negociação semelhante ao que ele tinha em 2018. Sua cota patrimonial está pouco acima dos R$ 113, como podemos ver nesse resumo. E por fim, vamos resumir os principais pontos positivos e negativos para o investimento no XPLG 11. Do lado positivo, é um fundo que tem feito investimentos recentemente e a gestão ativa do seu portfólio, vendendo imóveis que estejam em patamar interessante de preço. Ele tem uma boa diversificação de inquilinos e apresentou queda recente na sua vacância. Tem bom nível de liquidez em negociação na bolsa e tem um desconto interessante nesse momento em relação ao seu valor patrimonial. Do lado negativo, ele possui uma obrigação indexada ao CDI e está fazendo maiores pagamentos nesse momento de juro mais alto e indicadores intermediários de modo geral. Há outros fundos de logísticas que podem
parecer mais interessantes pelos indicadores nesse momento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.